As melhores histórias e curiosidades do mundo do futebol estão aqui no Futebol Planet. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero saber, você quer ficar por dentro de tudo do mundo do futebol e ainda assistir a jogos de vários campeonatos, tudo isso de graça? É claro! Então baixe agora o OneFootball no seu celular. Com ele, você vai ficar por dentro de todas as notícias do seu time e do mundo do futebol e ainda vai poder ver jogos de diversos campeonatos, como o campeonato alemão, o campeonato japonês e muitos outros. O link para download vai estar na descrição e no comentário fixado. Vê se não perde tempo, hein, pé de rato? Baixa logo o OneFootball e se não baixar... Você é burro! Você é orelhudo! OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O vídeo de hoje vai estar pesado, com alguns dos maiores craques dos anos 90 e vamos começar com Elber. Elber começou a jogar profissionalmente no Londrina em 1990, mas se destacou mesmo na seleção brasileira de juniores, vice-campeão mundial de 1991, a ponto de despertar o interesse do Milan. O clube italiano não mediu esforços para contratar Elber, que na época tinha apenas 19 anos. Ele foi cedo para a Europa e lá fez uma carreira de muito sucesso. Ele ainda passou pelo Grasshopper da Suíça de 1991 a 1994, onde foi campeão da Suíça, e pelo Stuttgart da Alemanha de 1994 a 1997, onde foi campeão da Copa da Alemanha. Em 1997, o Bayern de Munique o contratou e ele viveu o auge da sua carreira, se tornando um dos maiores matadores do futebol alemão e um dos maiores ídolos do Bayern. Elber fez 266 gols com a camisa do Bayern e está entre os 10 maiores artilheiros da história do clube. Ele também ganhou vários títulos e dentre os mais importantes estão 4 títulos da Bundesliga, uma Champions League e um Mundial de Clubes. Em 2003, Elber assinou com Lyon e passou 2 temporadas, onde foi campeão 2 vezes do Campeonato Francês e da Supercopa da França. Em 2005, teve uma breve passagem pelo Borussia Mönchengladbach e em 2006 voltou ao Brasil depois de 15 anos na Europa para se aposentar no Cruzeiro, e lá conquistou o Campeonato Mineiro, o último título da sua vitoriosa carreira. Pela seleção brasileira, Elber foi cotado para jogar as Copas de 98 e 2002, mas a disputa por vagas na seleção era de 10-1 e ele acabou ficando de fora. Mas certamente hoje em dia ele seria o camisa 9 titular absoluto da seleção. Hoje em dia, Elber mora em Londrina e é olheiro do Bayern de Munique, além de ter uma empresa que fabrica ração para animais de fazenda. Nascido no Suriname, país vizinho do Brasil, David se destacou nos anos 90 por ser rápido e incansável, por ter facilidade para driblar, ter um chute potente de esquerda e precisão nos lançamentos. Ele sofre de glaucoma e por isso jogava de óculos, e a sua cabeleira e óculos o faziam ter um estilo único. Davids iniciou sua carreira profissionalmente em 1991 no Ajax e era um dos principais jogadores do time. Naquela época, o Ajax era muito forte e Davids conquistou muitos e muitos títulos com aquele time, e dentre os mais importantes estão uma Champions League, um Mundial de Clubes, uma Copa da UEFA e 3 campeonatos holandeses. Em 1996, ele teve uma breve passagem pelo Milan, mas não tinha espaço no clube e em 1997 assinou com a Juventus. Na Juventus, ele se tornou um dos astros e ajudou o time a conquistar 3 campeonatos italianos, uma Copa Intertoto e 2 Supercopas da Itália. Davids era tão estrela que na época foi capa do FIFA 2003 de PlayStation 2. Em 2004, foi jogar no Barcelona por empréstimo e até jogou bem, mas não permaneceu e acabou se transferindo para a Inter de Milão, tornando-se um dos poucos jogadores do mundo a ter jogado nos 3 grandes da Itália. Na Inter não conseguiu render e foi contratado pelo Tottenham, onde passou apenas uma temporada, mas era um dos grandes nomes do time. Em 2007 voltou ao Ajax, mas não era mais o mesmo Davids do início da carreira, e ele até teve bons momentos nessa segunda passagem, mas decidiu não renovar contrato. Ele ficou sem jogar futebol por 2 anos, mas retornou aos campos pelo Crystal Palace em 2010, porém disputou apenas 7 jogos e deixou o clube após confusão com um companheiro de equipe. Em 2011 assinou com Modesto Barnet para ser técnico e jogador, e foi lá que pendurou as chuteiras. Pela seleção holandesa, Davids atuou durante 11 anos e não conquistou nenhum título com a equipe, mas teve participações importantes na campanha da Copa do Mundo de 98 e na Eurocopa de 2000. Na época, a seleção
seleção holandesa era muito forte e não conquistou títulos importantes por detalhes. E nos 2 torneios, Davids foi eleito para a seleção dos melhores da competição. Hoje em dia, Davids é dono de um e-commerce que vende bolas de futebol bem diferentes, na pegada freestyle. Agora vamos falar de George Weah, o único africano a ter conquistado o prêmio de melhor do mundo. Ele iniciou sua carreira profissional no Young Survivors Clariton, time da Libéria, em 1985, e depois de passar por alguns times africanos, foi negociado com o Mônaco em 1988, após ter sido campeão nacional com o Tuneria Yaoundé, de Camarões. No Mônaco, conquistou a Copa da França da temporada 90-91 e em 92 o PSG o comprou e ele conquistou um campeonato francês, 2 Copas da Liga e uma Copa da Liga francesa. Em 95, o EA assinou com o Milan e logo de cara tinha a difícil missão de suprir a ausência do aposentado Van Basten. Os torcedores do Milan ficaram 2 anos desolados, sem um substituto até a chegada de Weah, e foi no Milan que o Weah viveu o auge da sua carreira, vencendo 2 campeonatos italianos e sendo eleito o melhor jogador africano do ano, além de ter sido eleito o melhor jogador do mundo de 1995. Weah foi o grande maestro dessas conquistas do Milan. O domínio de bola perfeito, a arrancada em velocidade e o arremate fatal eram suas características. Após se tornar herói em Milão, foi emprestado ao Chelsea e depois vendido ao Manchester City. Ele também teve uma rápida passagem pelo Marseille na temporada 2000-2001. E em 2002, pelo Al Jazeera, anunciou oficialmente a sua aposentadoria do futebol. Pela seleção de seu país, o Weah nunca conseguiu jogar uma Copa do Mundo, mas é considerado o maior jogador da história do futebol liberiano. Atualmente, George Weah é presidente da Libéria e já está no seu 2º mandato. E para finalizar, vamos falar do argentino Gabriel Batistuta, um dos maiores e mais letais atacantes dos anos 90. Batistuta iniciou sua carreira profissionalmente no Newell's Old Boys em 1988, e uma curiosidade sobre ele é que ele não gostava de futebol, e sim de basquete. Ele mesmo conta que não se interessava por futebol até os 18 anos, mas que foi encontrado por olheiros do Newell's Old Boys que o convenceram a jogar futebol, e que ele acabou topando para não ficar entediado aos domingos e ter alguma coisa para fazer. No conozco la historia, no me interesó hasta los 18 años que llegó gente y me convenció a que tenía que jugar al fútbol. Sí, porque yo lo hacía para no estar el domingo aburrido en casa. Llegó gente de Newell's a los 18 años y me convencieron, me fueron a buscar y me llevaron porque yo no quería ir. Colaboradores de Grifa me fueron a buscar, seguramente bajo órdenes de Grifa, porque era él el que coordinaba todo. E a partir daí empecé a tomar em sério a profissão. Batistuta estava fazendo gols importantes pelo Newell's Old Boys e não demorou muito para que o River Plate se interessasse por ele e encaminhasse a sua contratação em 1989. No River ele fez alguns gols, mas na época o treinador era Daniel Passarella, que não dava muitas oportunidades para ele, então ele trocou o River pelo seu arquirrival, o Boca Juniors. No Boca, Batistuta foi muito bem e fez muitos gols, inclusive foi carrasco do River na Libertadores de 91. Naquele mesmo ano, ele foi convocado para a seleção argentina para jogar a Copa América, que foi vencida pelos hermanos, e teve Batistuta como artilheiro da competição com 6 gols. Isso foi o suficiente para que ele não voltasse mais ao La Bombonera, isso porque a Fiorentina o contratou. Na Fiorentina, Batistuta se tornou um dos maiores ídolos do clube, isso porque ele não abandonou o barco nem depois do rebaixamento, e continuou no clube mesmo depois de receber propostas de gigantes do futebol mundial. Ele é o goleador máximo da Fiorentina, com 206 gols, e mesmo não ganhando muitos títulos, ganhou uma estátua dos torcedores por seu futebol de alto nível e sua fidelidade ao clube. Em 2000, Batistuta foi contratado pela Roma e iria jogar ao lado de Cafu e Francesco Totti, e lá foi campeão de um campeonato italiano e uma Supercopa da Itália. Em 2003, foi emprestado para a Inter de Milão, mas não ficou até o final da temporada porque estava sofrendo com lesões e porque recebeu uma proposta milionária do futebol do Catar. Ele foi jogar no Oriente Médio para fazer uma grana e foi campeão nacional de 2004, mas se aposentou em 2005. Pela seleção argentina, Batistuta era o maior goleador da história, com 56 gols, mas foi superado por Messi. Ele também jogou 3 Copas do Mundo e venceu as Copas Américas de 91 e 93 e a Copa das Confederações de 92. Hoje em dia, Batistuta fez recentemente um curso de técnico de futebol e também é dono de um e-commerce que vende roupas. E aí,
aí, gostou do vídeo? Quer saber como tá a situação atual de algum jogador do passado? Então deixa aqui nos comentários o nome dele e quem sabe você não aparece no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima!